Muito bom dia, querido. Seja bem-vindo a mais um Encontro 7. Agora, de fato, no 7º dia, no 7º dia, né? Estamos iniciando primeiro teste hoje, no sábado. E acordando já com o pé direito para buscar a Deus, quando ele ao estudo do capítulo número 4, parte 2. E hoje E nesse momento, então, antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus a sua presença através do Espírito, seja Ele quem fale, quem conduza todas as coisas, para a honra e glória do seu nome. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, que estamos nesse momento no Encontro 7, continuando um tema muito importante, essa temática que fala ao nosso coração, e queremos e desejamos, Pai, a busca pelo reavivamento e reforma. Use o Gero, que estará fazendo aqui a parte da oratória e os comentários, tudo aquilo que foi conversado e falado. Se de sua vontade for, desperte outros amigos que estão conosco no grupo, se caso eles quiserem participar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra é contigo, valoroso. Estou contigo aí para dar os meus pitacos. Tudo bem, então. Me ouve bem? Preciso falar mais Sim, alto? Ou nesse tom de voz está bom? Esse tom tá bom. Então tá bom. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã de sábado. A partir de hoje, como o pastor já falou, será o nosso encontro 7, literalmente no 7º dia, né? Dando sequência na apostila que viemos estudando, né? Passos para o reavivamento espiritual. Hoje nós vamos continuar aí abordando o tema do capítulo 4. E nós vamos, então, agora fazer parte 2, né? A sequência do estudo que teve início pelo irmão Genivaldo na semana passada. Eu quero começar dizendo sobre a chuva serôdia. Diz lá na página 71, diz assim: a chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Olha que interessante isso, amados. Se a chuva temporã não fizer o trabalho, não preparar o terreno para a colheita, não vem a chuva serôdia. Nós sabemos que a chuva temporã é a chuva do Espírito Santo de uma maneira mais, digamos assim, em parte menor. E a chuva serôdia é o Espírito Santo em proporção maior. Como é que nós podemos entender isso aqui de uma maneira assim de uma forma mais didática? Nós precisamos ter a chuva temporã hoje em nossa vida como um preparo para a chuva serôdia. Ninguém vai receber a chuva serôdia sem ter passado pela experiência da chuva temporã. Ou seja, sem estar preparado para isso. Então, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que é a mesma coisa se você vai, por exemplo, dirigir um automóvel. Você não vai pegar a carteira de motorista sem antes a autoescola ter certeza que você aprendeu, que você se preparou, que você se habilitou, né? O nome já diz carteira de habilitação. Então, você tem que estar habilitado para receber a autorização para você dirigir. Eu não imagino ninguém chegando para você pedindo o seu carro emprestado, né?
você tendo a certeza que aquela pessoa não dirige. Se você tiver certeza que aquela pessoa não dirige, você vai emprestar o seu carro para ela? Claro que não. Da mesma forma, Deus vai fazer com o ser humano. Deus não vai mandar a chuva serôdia para aquele que não está habilitado. Deus não vai mandar a chuva serôdia para aquele que não se preparou, para aquele que não se habilitou. Então, veja, amados, nós estamos em um processo de espiritualidade onde o contexto exige que nós, hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, hoje, nós venhamos a nos preparar com a chuva temporã. Chuva temporã é que vai preparar o nosso coração para o recebimento da chuva serôdia. Tem mais um questionamento que diz assim: será que podemos fazer uma grande obra missionária sem o Espírito Santo? Você consegue se imaginar? Você consegue se imaginar fazendo uma grande obra para Deus, né? Sem o Espírito Santo, sem a influência do Espírito Santo na sua vida? Diz assim: será que grandes instituições, programas evangélicos de sucesso e estratégias missionárias poderosas poderiam ser desenvolvidas sem o Espírito Santo? Olha interessante o que Andrew Murray falou. Ele é um missionário na África do Sul. Ele sabia que isso era possível, ele sabia que isso era possível e que, de fato, esse cenário era realidade na maior parte do mundo cristão. Ele escreveu assim, ó: posso pregar, escrever, meditar ou deleitar-me em estar ocupado nas coisas da palavra de Deus e de seu reino. Mesmo assim, o poder do Espírito Santo pode estar claramente ausente. Temo que, se observássemos as pregações em toda a Igreja de Cristo e perguntássemos por que há pouquíssimo poder de conversão através da pregação da palavra, por que trabalhamos tanto e obtemos pouco sucesso para a eternidade? Porque a palavra tem tão pouco poder para edificar os crentes em santidade e consagração? A resposta é a ausência do poder do Espírito Santo. Por que isso acontece? Uma outra razão. A carne e a energia humana tomaram o lugar do Espírito Santo, tomaram o lugar que o Espírito Santo deveria ter. Eu não sei como é que isso chega até você, amado, mas isso me assusta. Isso me assusta. O que ele fala aqui é que nós podemos estar trabalhando a obra de Deus, nós podemos estar pregando com eloquência, nós podemos estar cantando com desenvoltura, nós podemos estar, enfim, fazendo tantas coisas, mas não há conversão. É possível nós fazermos qualquer coisa na igreja, mas, infelizmente, o Espírito Santo não está por trás disso. Então, o que deve ser feito? Como é que eu devo entender isso? Eu tenho que rever a minha espiritualidade. Eu tenho que rever o meu conceito de cristianismo. Eu tenho que procurar dentro de mim aquilo que está errado para que, necessariamente, eu consiga fazer com que aquilo que eu esteja, a forma com que eu esteja trabalhando na igreja, possa ser sob a direção direta do Espírito Santo. Em não sendo uma influência direta do Espírito Santo na minha vida, ou no trabalho que eu desenvolvo na igreja, não vai haver conversão. Não vai haver. A conversão quando o Espírito Santo atua, porque é ele que convence do pecado e do juízo. E eu quero dizer que, na hora que os irmãos tiverem alguma colocação a fazer, por favor, levantem o dedo, que prontamente eu já cedo a palavra. Tá bom, amados? Então, é a nossa realidade, tá certo? É a nossa realidade. É o que nós temos que entender como verdade. Na minha vida, em primeiro lugar, tenho que viver de uma maneira em que o Espírito Santo atue em mim. Agora, se o meu comportamento, agora, se a minha vida no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu dia a dia, não está de acordo com aquilo que eu prego, eu corro o risco, sim,
de não colher frutos das minhas pregações. Porque serão apenas palavras ao vento. Tá? E uma das formas, certa vez eu ouvi de um pregador, que uma das formas de nós chamarmos o nome de Deus em vão também é assim. Muitas pessoas acham que chamar o nome de Deus em vão é apenas em qualquer coisa, em qualquer circunstância, em qualquer frase, está colocando o nome de Deus, assim, falando o nome de Deus ao léu. Uma das formas de eu chamar o nome de Deus em vão é não viver aquilo que eu prego. Quando eu não vivo aquilo que eu prego, eu estou chamando o nome de Deus em vão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, amados. Porque há uma triste realidade nisso aí. Na página... Pois não, pastor, fica à vontade. Olha só que interessante, né? Essa questão que você levantou aí, proposta aí pela página 71, pelo Randy Maxwell, né? Que escreveu em seu livro Se Meu Povo Orar, da Pacific Press. Isso é muito sério e nos faz pensar, será que talvez aquilo que temos feito não se tem se tornado automático sem o Espírito Santo? A resposta talvez aos resultados pode estar sinalizando de que talvez estamos fazendo sem. Isso é muito preocupante, mas ainda bem que há tempo de mudança, né? E isso é algo muito sério. Me preocupa como pastor, viu? Sim, sim. Me preocupa como pastor, me preocupa como membro, né, como alguém que também está à frente de uma igreja, porque a gente se questiona realmente, né? Mas a igreja prega tanto, a gente faz tanto trabalho missionário, a gente dá tanto estudo bíblico, e os objetivos são pouco atingidos, porque nós temos que rever o nosso conceito, né? Na página 72, amados, diz assim, ó, ali agora falando a respeito da saúde, né? A presença do Espírito Santo na nossa saúde, como é que ele tem atuado, como é que eu tenho cuidado do meu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. As pessoas cheias do Espírito Santo são o templo de Deus. Você já parou para pensar nas implicações que isso tem em sua vida? O templo é o lugar onde Deus mora. Deus disse a Moisés: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Alguém pode estar pensando assim, o irmão Gero estava falando sobre um determinado assunto, agora já passou para a área da saúde e tal. Irmãos, nós devemos entender que nós estamos falando do Espírito Santo atuando na nossa vida. E isso engloba tudo, né? Engloba, quando se fala em espiritualidade, temos que entender que a nossa saúde, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, deve também ser cuidado. Nós falamos agora, recente, de que por que a gente fala e faz tudo na igreja e os resultados não chegam? Temos que também perceber que a nossa saúde, ela deve deve tornar o nosso corpo algo aprazível para que o Espírito Santo habite. E aí nós também vamos ter esse reflexo. Isso passa necessariamente também pela nossa maneira de nos alimentar, de que forma nós estamos alimentando, como é que a gente está aplicando uma reforma de saúde também na nossa vida, para obtermos mais direcionamento do entendimento da palavra de Deus, porque nós sabemos que nossa mente ela se abre melhor, né? Quando a gente começa a ter um estilo de alimentação mais saudável, nós estamos nos preocupando também em fazer com que o Espírito Santo, na sua totalidade, venha a ocupar todo o nosso ser, né? Fazer com que a gente possa verdadeiramente ser um instrumento na mão dele. Alguém que está cheio do Espírito Santo pode praticar essa disciplina com gozo e facilidade. Que disciplina?
a disciplina de também levarmos uma vida saudável. A recompensa é saúde física, mental e espiritual. Já para aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, isso será mais difícil e desvantajoso. Olha isso, irmãos. Sabe, isso é preocupante, porque diz que que, aquele que não está cheio do Espírito Santo vai ver dificuldade, vai encontrar dificuldade em fazer até uma reforma de saúde. Vai achar que é desvantagem, que não há necessidade disso, né? Deus espera que sejamos tão saudáveis quanto possível de corpo e alma para a sua glória, para o seu serviço, para a nossa própria felicidade. Nesta área, estar cheio do Espírito Santo não é algo substituível, não é algo substituível. Quando Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo, ele se torna o Senhor que te sara. Amados, nós temos tantas promessas bíblicas, mas não é pouca, é muita promessa bíblica de que Deus pode fazer tudo por nós. Deus nos sara, Deus nos capacita. Deixa eu ver se eu vou lembrar agora aqui, Jeremias, capítulo 13, verso 29, ou capítulo 29, verso 13 agora, se não me falha a memória. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De que forma eu e você estamos buscando a Deus? Buscar a Deus de todo o nosso coração, o que significa? É eu abrir a boca e dizer, Senhor, eu te busco de todo o meu coração. Ou significa eu viver o meu cristianismo de forma sólida, de forma concreta, em todas as áreas. Seja na área do estudo da palavra de Deus, seja no meu testemunho diário, seja através da minha alimentação, seja através da minha reforma de saúde. De que forma eu estou buscando Deus de todo o meu coração? Então, são perguntas que nós temos que nos fazer a nós mesmos, para que nós tenhamos uma vida de maior abrangência espiritual. Amados, isso aqui é sério. Se Deus nos sara, se Deus nos cura, e a gente às vezes tem tanta dificuldade em obter isso, ele prometeu que isso iria acontecer, óbvio que alguma coisa está errada. A gente precisa corrigir. Se você anda com o seu carro e de repente você começa a ouvir um barulhinho que você sabe que aquele barulhinho ali não é habitual, não é normal, você vai fazer o quê? Você vai, deve ser alguma coisa, e não vai olhar? Não, você vai levar no mecânico para corrigir, antes que o problema aumente. Então, se Deus me cura, se Deus me sara, por que isso não está acontecendo na minha vida? Tem alguma coisa errada que eu preciso corrigir, eu preciso descobrir o que é. E aí, se eu busco a Deus de todo o meu coração, eu acabo achando Ele. Se eu ainda não estou achando, é porque eu não estou buscando de todo o meu coração. O Espírito Santo ainda não está fazendo a obra na minha vida que deveria, por minha culpa. Quer falar, pastor? Gero, eu queria fazer uma observação. Pois não. Muitos na falsa concepção, achando de que simplesmente uma mudança de hábitos, eu estou me referindo aos 8 remédios na natureza, como diz ali o testemunho de Jesus, fazendo essa reforma é o suficiente, né, no tocante à reforma. Mas não é somente isso. A vida espiritual não se baseia apenas em ter uma vida saudável por ter, para aparentemente achar que está tudo bem. Alguns acham e chegam até a afirmar que, pelo fato de estarem vivenciando uma vida mais saudável, são mais santos do que aqueles que não estão. Isso também é uma maneira falsa de se compreender a verdade sobre o conceito de saúde que Deus nos deu. Então, se torna um certo tipo de farisaísmo, não que eu estou acusando ninguém, mas isso é real, a gente vê isso, inclusive, acontecendo na época de Jesus. Eles questionavam a Cristo, olha, mas seus discípulos não estão fazendo as coisas aí sem lavar as mãos, aquela questão dos rituais e tal. E Jesus respondeu para eles, dizendo que o que contamina é o que sai pela boca e não o que entra, no sentido de que
A vida daqueles homens era só falar mal, criticar e ficar cuidando da vida dos outros. E quando eu, achando que estou fazendo algo que Deus me pede, que sim, que é cuidar do meu tempo, que é o corpo, que não é meu, é do Senhor, tudo é dele, para eu ter uma melhor compreensão daquilo que eu estou fazendo, para honrar e glorificar a Deus, para estar mais íntima comunhão. E quando eu começo a achar que isso me faz ser o melhor do que o Gero, melhor do que a Silvana, eu estou indo para um caminho perigoso. E isso já demonstra que eu estou fazendo por fazer. E não fazendo para obedecer, fazendo para agradar a Deus, fazendo para adorá-lo. Outro detalhe que eu aprendi com o tempo também, logo quando eu comecei a fazer algumas reformas na minha vida, em 2003, por conta da doença do meu pai, é de que, primeiro, a gente não deve impor isso para ninguém. A gente tem que viver e acabou. E não ser aquele cara chato, né, como eu era antigamente, querendo impor, olha, você estava lá comendo na mesa e explicando a respeito da alimentação. Isso é chato, isso é incômodo. As pessoas não levam bem esse tipo de atitude. Eu aprendi com o tempo que o melhor a fazer é faça, e o exemplo vai ser muito mais gritante do que as suas falas. A segunda coisa que eu aprendi é não faça mudanças de uma hora para outra absurdamente rápidas a ponto de você não dar conta daquilo que você fez, a ponto de você voltar para trás e desanimar. Faça mudanças graduais. Eu aprendi que isso é melhor. E melhor ainda, faça mudanças graduais em oração. Senhor, agora eu vou fazer tal coisa, vou tentar melhorar nesse aspecto aqui. Me ajuda, Senhor. E terceiro, que eu aprendi bastante foi o fato de você estar fazendo um reavamento, uma reforma, especificamente aqui falando sobre a saúde, não quer dizer que você não terá doenças. Pode ser que em algum momento você tenha. E não fique frustrado por conta disso. Não é porque você está sendo infiel a Deus, alguma coisa assim. Não, não. É porque simplesmente nós estamos num mundo de pecado, amigo. E todos estão sujeitos a doenças. Então, mesmo que às vezes você obedeça a Deus, cuidando desse corpo, essa carcaça que Deus te deu aí, até o tempo que você viva, pode ser que você fique doente. Mas uma coisa é certa, como aqui mesmo propõe, né, também em outros textos do Testemunho de Jesus, você vai ter uma recompensa, é, uma recompensa de melhor saúde na parte física, mental e espiritual, independente se você ficar em algum momento doente ou não. Mas a tendência é, se você seguir as dicas do fabricante, é ter uma vida mais saudável de fato. E melhor ainda, é você ter uma comunhão mais íntima com Deus, de forma a poder adorá-lo e estar mais suscetível às influências do Espírito Santo, e não às influências de Satanás. Muito bem, pastor. Na verdade, você colocou um ponto bem lembrado, né? Que nós não devemos esquecer que a gente vive num mundo de pecado. Por mais que você se cuide, por mais que você faça aquilo que é determinado, inevitavelmente vai ter um momento que você vai sentir algo desconfortável, uma enfermidade ou coisa do tipo, mas você vai estar na esperança de que Deus está com você. Você vai aprender a desenvolver a sua vida, vai aprender a desenvolver na sua vida aquilo que for da vontade de Deus. Tá? Amados, na página 73, nós lemos assim, ó, o céu é todo saúde. E quanto mais plenamente forem compreendidas as influências celestiais, tanto mais certa será a recuperação do crente enfermo. Você já imaginou? A gente já fazer um ensaio aqui para de que maneira vamos viver no céu, embora a nossa mente não consegue nem imaginar como vai ser a nossa vida lá, mas nós vivemos uma vida aqui totalmente desregrada, o céu vai ser uma coisa chata, né? Para nós, né? Porque a gente lá é todo saúde, lá é um estilo de vida totalmente diferente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Isso envolve a nossa relação pessoal com Cristo. Que é quando você vai para a página 74, em relação a esse termo, relação pessoal com Cristo, no finalzinho da página já praticamente, o parágrafo diz assim, ó, Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só o único Deus verdadeiro. É Jesus Cristo a quem enviaste. O verbo conhecer tem um significado mais profundo no original bíblico do que em português. Significa compromisso completo, amoroso e mútuo. Este só existe quando o Espírito Santo está presente em nossa vida. Amado, você não vai desenvolver um relacionamento
com Cristo, íntimo, sem o Espírito Santo na sua vida. Não vai. Se você fizer um link dessa frase de Jesus, quando ele diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, olha a ligação, eu tentei fazer aqui uma ligação com aquilo que Jesus vai falar àqueles que não forem salvos. Quando ele vai dizer, não vos conheço. Se você parar para pensar, analise comigo a frase de Jesus, não vos conheço, com esse verso que Jesus diz aqui, ó, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Quando Jesus disser, não vos conheço, por que ele vai falar isso? Porque não houve uma vida de comunhão com ele durante toda a minha vida. O ser humano, a pessoa não teve um relacionamento íntimo com Deus. Ele só dizia que conhecia Deus, porque ele trabalhava na igreja, mas sem influência nenhuma. Por isso ele diz assim, ó, muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Eu vou parafrasear aqui, ó. Em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei. Não vou nem falar aquela questão de em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome falávamos em língua, não vou nem usar esse termo, vou falar termos que é da realidade da nossa doutrina. Em teu nome eu preguei, em teu nome eu dei cursos bíblicos, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E ele vai dizer para muitos ainda, não vos conheço. Por quê? Porque não houve comunhão, porque não houve relacionamento mútuo entre Cristo e eu. Então não houve conhecimento. E se a vida eterna é essa, que conheçam a ti, eu tenho que conhecer a Deus dessa forma, de uma forma muito, muito íntima, né? Desenvolvendo a cada dia na minha vida, buscando esse tipo de comportamento cristão na minha vida, tendo Deus diariamente comigo. Na página 75, na parábola das 10 virgens, Jesus disse às virgens loucas, não as conheço. Qual foi a razão? Porque a falta de azeite representa a falta do Espírito Santo. E aqueles que crucificaram Jesus tinham muito conhecimento sobre o Velho Testamento, mas a má interpretação os impediu de buscar a relação pessoal com Jesus. Então, é algo que você não consegue fazer sem que você tenha um verdadeiro conhecimento. Você conhecer uma pessoa, quando alguém lhe pergunta, você conhece o fulano? E você diz, conheço. Você conhece de vista, né? De dar bom dia quando encontra ele na rua, de dar boa tarde. Mas aqui não é um conhecimento aparente, é um conhecimento íntimo. É conhecer, é saber o que aquela pessoa gosta, é saber o que deixa ela feliz, é saber o que irrita ela. E aí você não vai fazer essas coisas porque você sabe o que irrita. Ter um conhecimento pessoal realmente. Tá? Foi o que levou as virgens loucas a ficarem de fora das bodas. Foi o não conhecer, foi o não ter o Espírito Santo. E por que não tinham o Espírito Santo? Porque não viviam aquilo que acreditavam. Na justificação pela fé, a mensagem dos 3 anjos, na última mensagem de Deus à humanidade, é a respeito da proclamação do Evangelho. E a essência dessa mensagem que o mundo todo deve ouvir. Qual é? É a justificação através da fé em Cristo Jesus. Amados, quando Jesus morar em nossos pensamentos, conversas e ações, obedeceremos aos mandamentos de Deus. E desta maneira que o mundo será eliminado através dessa mensagem. Olha isso. Quando Deus atua no meu pensamento, quando Deus atua na minha mente, quando Deus atua na minha vida, sabe? Nas minhas palavras, nos meus gestos, nas minhas ações, o mundo vai ser impactado pelo meu testemunho. E o Espírito Santo, ele vai fazer com que a gente seja uma Bíblia aberta para que as pessoas possam ler. Será que temos problemas hoje para amar a verdade, a palavra de Deus e as escrituras proféticas? Reflita nos dias que estão por vir. Apenas os que forem diligentes estudantes das escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo.
Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venham a ceder à evidência de seus sentidos? Isso é uma pergunta que o autor faz aqui. Você já imaginou? Será que eu me acho hoje tão envolvido com a palavra de Deus, tão envolvido com a igreja? Será que eu estou vivendo um relacionamento íntimo em busca do Espírito Santo tão grande que vai fazer com que eu não vá ceder às pressões que estão por vir sobre o povo de Deus? Então, são coisas que nós temos que pensar e amadurecer na nossa mente, irmãos. A gente precisa ter isso aqui, sabe? Porque existem as obras da carne e as obras do Espírito. Quando você vai para Gálatas, capítulo 22, capítulo 5, versículo 22, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca do que vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a Bíblia nos traz a receita pronta do que você deve fazer e o que você não deve fazer para ser salvo. Então, eu tenho aqui uma relação de coisas aonde eu percebo que se alguma delas fazem parte da minha vida ainda, eu preciso abandonar. Porque eu quero a influência direta do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso da influência do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. E isso só vai ser possível a partir do momento que eu me volte para Deus. Que diferença existe entre os cristãos carnais e espirituais, por exemplo, em relação à ganância e o uso do dinheiro? Isso aqui é um outro ponto. Nós devemos entender. Será que nós nos vemos como donos dos recursos ou como mordomos de Deus? O amor do dinheiro e o amor à ostentação tem transformado este mundo num covil de ladrões e criminosos. As Escrituras pintam a ganância e opressão que prevalecerão precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Como é que eu tenho vivido em relação ao dinheiro, em relação aos meus recursos? Eu tenho estendido a minha mão em ajudar? Eu tenho sido mais solidário? Ou eu tenho me segurado um pouco, deixado apenas para que os irmãos tomem a iniciativa e eu vá de carona? Porque também pode acontecer isso, né? Não, os irmãos ajudam, aí eu também vou lá, ajudo a entregar, ou seja, a pessoa vai de carona, mas quem está ajudando, na verdade, nem é ele. Mas ele pensa que está fazendo a obra. Amados, como é que eu tenho sido como pactuante? Como é que eu tenho sido como dizimista? Como é que eu tenho sido como ofertante? Como é que tem sido o meu coração em relação a contribuir para o avanço da obra de Deus através das minhas ofertas, através dos meus dízimos? Como é que tem sido o meu avanço missionário através também da minha solidariedade prestada às pessoas que necessitam diretamente de um auxílio, seja com cesta básica, seja com uma visita, seja com algo que está ao meu alcance de fazer por alguém? Eu tenho desenvolvido isso. Eu acho que isso é apenas para o departamento da ASA, né? Departamento da igreja. Né? Como é que o Espírito Santo tem influenciado na minha vida? Eu quero encerrar, depois eu vou deixar as considerações finais para o pastor, ou para mais alguém querendo também fazer os seus comentários. Eu só quero encerrar dizendo, nós já estamos com o nosso horário aqui ultrapassando, eu quero encerrar dizendo que nós temos uma necessidade urgente de mudança de vida. Nós precisamos buscar a direção de Deus diariamente na nossa vida, em todos os sentidos, seja na área da saúde, seja na área da comunhão, através do estudo da Bíblia, oração, jejum e clamar pelo Espírito Santo. Nós temos participado desse encontro 7, e parece que a tônica tem sido a mesma, e é verdade, né? Todos os oradores aqui têm dito, a gente precisa buscar mais o Espírito Santo, a gente precisa, e é a realidade a qual nós somos acometidos, meus irmãos. Temos que ter sede, fome de busca pelo Espírito Santo. O Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. O Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti,
tenha piedade de ti e te dê a paz. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Gera, fica à vontade em fazer oração ou pedir para alguém fazer, você decide aí. Eu gostaria de pedir para que a irmã Silvana pudesse fazer essa oração final para nós. Então. Obrigada, Paizinho, Santo Todo-Poderoso. A Ti devemos toda a nossa vida, a nossa integridade, a nossa busca, Pai. Amém. Porque sem o Seu Santo Espírito, sem essa busca, sem essa renúncia do eu, nós não encontraremos a nossa salvação. Amém. Porque toda vez que a gente esvazia o nosso eu, é preenchido com o Espírito Santo, Amém. é preenchido com a Tua graça, com a Tua misericórdia em nossas vidas. Amém. Mas para isso, nós temos que esvaziar o eu. Então, Pai, nós não conseguimos fazer isso sem a ajuda do Senhor. Tenha piedade e misericórdia. Amém. Cada dia que a gente estuda, quanto mais a gente busca, menos a gente percebe que precisa mais e mais e mais, não é o suficiente. Então, tenha piedade de nós, Pai. Por favor, nascemos no pecado, carecemos da sua misericórdia. Obrigada, Pai, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos. Eu sei que não são todos que conseguem levantar para estar aqui nesse momento, mas quando se trata de buscar o Senhor, nós temos que determinar. Não é assim, fazer por acaso, mas determinar. E claro que não temos que condenar ninguém, nós temos que olhar para a gente em primeiro lugar. Mas eu própria, eu agradeço esses momentos especiais e outros que a tua graça e a tua misericórdia está dando a chance no momento certo, porque no momento certo seremos selados pelo Senhor. Amém. Amém. Então Glória temos a que Deus. buscar com toda a integridade na alma, com a humildade de ouvir a voz do Espírito Santo e mudar os nossos pontos fracos, Pai. Amém, Senhor. Tenha piedade de cada um de nós. Por favor. Obrigada pela palavra do nosso querido irmão e por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre irmãos para receber o seu Santo Espírito. Amém, Pai. Obrigada por tudo, continua conosco, por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. 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 Já adiantando aqui, né, o próximo encontro nosso vai ser no dia 15, né, ou seja, próximo sábado. Nós faremos ali um encontro 7. Vamos começar a estudar o capítulo 5, a parte 1 da página 81 à página 88. E a oradora, se tudo der certo ali, vai ser minha esposa, Jéssica, tá bom? Então, nós vamos agora começar a nossa parte de intercessão, né? Então, levante a mão aí quem gostaria de interceder. Sou eu, então? É isso? Ah, tá. O Gero, a minha mãe também. Perfeito. Então, vamos nessa sequência. Gero, minha mãe e depois eu. Não se preocupe com o tempo, né? Desde que a gente não passe das 6. Vamos lá. Vamos interceder pelos nossos irmãos, amigos e companheiros aí de eternidade. Vamos lá. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Aqui nós estamos, Senhor, diante do Teu trono para mais uma vez, ainda no silêncio de mais uma manhã, nós queremos já ao findar da madrugada, mas ainda estamos nesse silêncio para te pedir. Primeiro, te agradecer pela oportunidade que nós temos de ter o alcance à tua palavra, à tua mensagem, às tuas verdades. Muito obrigado, Senhor,
Obrigado, Senhor, porque nós precisamos e reconhecemos o quanto necessitamos do auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Pai, nós não queremos ser pessoas que estão fazendo obras na igreja, mas sem a presença do Espírito Santo, Pai. Eu não quero nem por um segundo imaginar que isso possa vir a acontecer. Para que isso não aconteça, Senhor, capacita-nos, ajuda-nos a corrigir tudo aquilo que está errado na nossa vida, que a nossa comunhão contigo possa ser mais intensificada, que a nossa busca pela tua proteção possa ser constante, Senhor, e sobretudo, Pai, que a nossa dependência tua possa ser diariamente. Então, nos ajude e, por favor, Pai, nos concede o poder do Espírito Santo, nos concede a chuva temporã, Senhor, porque sem ela não obteremos a certeza de Deus. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos receber a chuva temporã. Nós queremos abrir os nossos corações, nós queremos aqui assumir um compromisso contigo de mudança de vida, de mudarmos aquilo que for preciso, aquilo que está errado na nossa vida, corrigir, para que o Espírito Santo seja por via na vida de cada um de nós. Oh, Pai de bondade, Pai de misericórdia, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, meu Pai. Abençoa as pessoas que ainda não conhecem a tua verdade, mas que querem conhecer, estão fazendo estudos bíblicos, Senhor Deus. Não permita que o inimigo tenha sucesso e êxito, colocando o desânimo no coração dessas pessoas, mas que eles mantenham firme a sua fé em Cristo Jesus e sejam mais que vencedores, Senhor, porque tu és Deus de vitória, porque tu és Deus que já vencesse o inimigo, esmagando a cabeça dele na cruz do Calvário. Querido Pai, abençoe esse encontro 7 que temos fazendo a cada 7 dias, Senhor. Isso tem dado a nós mais comunhão contigo, isso tem fortalecido mais nossa fé, mas que mais irmãos nossos também sintam essa experiência de estarmos firmes em oração a cada 7 dias, a cada sábado agora, que é o teu dia, o dia de descanso do Senhor Deus, o dia santo. Ele, Pai, abençoa, Senhor, a cada um de nós na questão da saúde. Nós precisamos também reformar a nossa vida. A gente precisa, Senhor Deus, cortar alguns hábitos que ainda não temos. Nos ajude, nos influencie pelo Teu Espírito Santo a Te adorarmos também através do cuidado com o nosso corpo, que é templo do Teu Espírito. Senhor Deus, eu quero aqui interceder por algumas pessoas. Eu intercedo pela Mari, pela irmã Mari, que se batizou no último sábado. Intercedo também pelo seu esposo, Senhor Deus. Pelo seu esposo que o inimigo tem incomodado, o inimigo tem feito coisas que eles não entendem, mas nós entendemos. E quando alguém se decide a seguir a Jesus, o inimigo se levanta. Mas, Senhor Deus, os teus anjos são mais poderosos, então visite aquela casa, visite aquele coração, visite aquele homem, Senhor, para que ele seja curado por Ti, para que ele seja reerguido por Ti. Deus de misericórdia, eu oro pela irmã Neuza, eu oro pelo seu esposo, que também decidiram pelo batismo, Senhor. Pai, que essas pessoas continuem firmes, eu oro pela Zenaide também, a Zenaide que também decidiu pelo batismo. Oh, Senhor Deus, que essas pessoas permaneçam firmes a cada dia. Eu oro pelo nosso pequeno culto aqui de Padre da Capela, ter sido uma bênção, Senhor. Pela igreja do Padre da Capela também. Enfim, toda a tua igreja espalhada por esse mundo. Pai, eu oro pela minha esposa, pela minha sobrinha, que continua conosco aqui, Senhor, que ela possa ser cuidada por Ti, amparada por Ti. Eu oro pelo meu filho. Eu oro também, Senhor, pelo nosso pastor, esse homem que não tem medido esforço, Senhor, em levar o Teu Evangelho, em visitar as pessoas e fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. Querido Pai, que o seu ministério, Senhor, possa ser abençoado por Ti, que o seu ministério possa ser a cada dia aprovado por Ti. Eu tenho certeza que é, Senhor.
que esse homem Amém. possa ser conduzido pelo Teu Espírito Santo a cada dia, que esse homem possa ter o Teu aval, Senhor, Glória a Deus. para continuar fazendo o que ele está fazendo. Senhor Deus, abençoe todas as famílias, abençoe os necessitados, aqueles que necessitam da Tua ajuda. Ah, Pai, nós teríamos tantas coisas mais para Te pedir, mas Tu sabes o que vai no nosso coração, Tu sabes o que vai no nosso entendimento, no nosso ser. Eu quero encerrar te agradecendo pela oportunidade de sermos chamados Teus filhos. Muito obrigado por Teu amor, muito obrigado por Teus cuidados. Nós Te rogamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Paizinho, por essa oportunidade. Continuando nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Amém. Quero agradecer, Pai. Ontem eu fiquei muito, muito feliz porque eu pude participar do rebatismo da minha amiguinha Magna, lá de Pinhal, Pai. Que o Senhor sabe muito bem o sofrimento daquela mulher. Ela sofreu muito, muito, muito. Mas, Pai, o que foi semeado no coraçãozinho dela, na mente dela, aquilo ficou. E o sofrimento fez ela relembrar de Ti. E ela, com busca contínua, com dor na alma, de tanto sofrimento, ela voltou para o redil espiritual. Amém. E ontem ela Amém. desceu novamente as águas batismais. Amém. E eu Que fiquei bênção. muito feliz, Pai. Muito feliz eu fiquei, porque ela lembrou de mim e convidou eu para participar dessa alegria. Amém. Então, Pai, eu quero que o Senhor unja ela, cuida dela. Pude rever a filha dela, não a mais nova, mas a mais velha, que está bem. Pude rever o menino, que era um bebê, agora já está mocinho, o João Vitor. Cuida dele, Pai. Faça eles entenderem assim, um reflexo da mãezinha, o exemplo dela, que eles possam agora também buscar o Senhor e seguir o exemplo da mãe. E ela está assim muito sensível, contou um pouquinho só do tanto que ela sofreu, e como é bom as pessoas entender que essa vida de nada vale, mas quando estamos aos pés da cruz, tudo é diferente. Amém. Tudo é assim renovador, tudo é esperança, tudo é graça, tudo é misericórdia. Amém. Como sou feliz. E hoje, Pai, a minha tia também vai passar pelas águas batismais. Pai, estou feliz. Darei até apoio para ela, também entrando com ela dentro do tanque, porque ela está assim limitada nas perninhas, mas assim, mesmo assim, com dor, com dificuldade, mas ela vai entrar no tanque, Pai. Pai, obrigada por essa oportunidade da vida da minha tia. Ela era a última que faltava passar pelas águas, mas com a perda da minha mãe, ela se decidiu, Pai. Então, às vezes, a gente não entende as coisas aqui nessa vida, mas a minha tia, graças a Deus, decidiu, e hoje ela está tomando essa decisão, a mais importante da vida da gente, que é entregar-se a Deus, casar-se verdadeiramente com o verdadeiro noivo, o verdadeiro esposo, que é Jesus Cristo em nossa vida. Amém. Obrigada, Pai. Continuando, Pai, eu peço para o Gustavo, Pai, que está lá internado ainda. Graças a Deus ele está bem melhor, Pai. Ele já saiu da UTI, está recuperando, mas ele está lá naquele hospital, que ele saia, que ele consiga, assim, voltar para a vidinha dele, voltar para a casa do Senhor, ter oportunidade de continuar a vida dele no temor do Senhor. Esteja com a mãezinha, o paizinho dele, Pai, por favor, eu imploro a vida deles, dá força para Zeli, porque ela te conhece, mas ela não tem força para realmente estar juntinho do Senhor. Então tenha piedade dela, Pai, piedade do esposo,
piedade da família. Pai, continuando, essa semana o Cauã, o menininho, que é o netinho da Valdirene, ele estava ruim no hospital, mas pela sua graça ele saiu, ele não estava nem conseguindo respirar. Um menininho de apenas de 2 para 3 aninhos, pai. Ele é um menininho que já tem, assim, probleminha, ele é autista. Essa doença, pai, está sendo difícil. Quanta criança autista que está, assim, no caminho da gente. Só eu já conheço mais de 4, pai. Então, por favor, cuida dessas crianças. É tão difícil para elas, judiação. Eu vejo o sofrimento delas. É um problema muito sério. Os pais sofrem. Cuida do Guilherme, cuida do menininho Rodrigo, cuida do Cauã, cuida dessas crianças, pai, que não é fácil. Não é fácil. Tenha misericórdia. E também, pai, eu imploro pela vida do Rodrigo, do Mateus, do Wesley, do Renan. Não só deles, pai, que esses daqui são todos jovenzinhos, tudo na faixa dos seus 15, 16, 18, 20. E também imploro pela vida dos meus sobrinhos, pai. Meu sobrinho Jonathan, o João Vitor, a Dê, a Gabi, por favor, a Fabi, tenha piedade, pai. Por favor, cuida deles, faça eles entender que esse mundo não vale nada. Esse mundo é um mundo assim, cheio de pecado, de tristeza. Que nós temos é pegar a ti, pai. Também, pai, imploro a vida dos meus 2 filhos. O Felipe como servo do Senhor, que ele possa ser ungido a cada dia através do Espírito Santo, para ele fazer o melhor, Pai. Porque ele sozinho não consegue, mas quando o Senhor está à frente, tudo é diferente, Pai. Amém. Então, unja meu filho, que é o seu servo, que ele, Pai, realmente foi ungido pelo Senhor, porque ninguém da família deu apoio. Foi o Senhor que conduziu ele. Aleluia. Então, tenha piedade e misericórdia, Pai. E meu filho também, meu caçula, o Leonardo, que agora vai ser pai, tenha piedade dele. Ajuda ele, Pai, a entender que ele tem que cada dia mais ser assim mais sincero, íntegro, te buscar mais e começar assim, Pai, a entender que a responsabilidade de ser um pai não é nada fácil. E o exemplo tem que vir dele e também da mãe. Então, que ele, como servo do Senhor, como um filho que aprendeu no redil espiritual e na palavra, que ele tem que fazer a diferença, ser um sacerdote dentro do lar. Que seu Santo Espírito trabalha com ele dessa forma, meu paizinho. Não só ele, Pai, mas todos os meus irmãos, toda a minha família cristã na face dessa terra. Tenha piedade. Eu peço para os pais têm que ser um baluarte, tem que ser o exemplo na vida desses filhos. Porque se o pai ser o exemplo, o filho, ele vai ser sensibilizado e vai a cada dia entender tudo isso na vida. Então, Pai, eu peço a minha vida continuar sendo cada dia um exemplo em todos os aspectos, não só para minha família, mas para os meus amigos, para as pessoas. Tenha piedade de cada um de nós. E outros, Pai, outros pedidos que estão na minha mente, no meu coração e aqui no meu caderninho, que eu não consigo expressar todos, porque o tempo não é suficiente. Mas muito obrigado por esse momento tão especial, que a cada dia o Senhor favorece para a gente. Tudo isso nós pedimos. Meu paizinho, Pai, por favor, eu estou aqui com ele, eu estou vendo o sofrimento. É muito triste de ver o sofrimento do meu pai. Eu imploro que o Senhor cuida dele, unja ele, Amém. Faça a fé dele ser uma fé assim revigorante cada amanhecer. Amém. Para que ele possa ter força no Senhor para suportar tudo isso que ele está passando. Amém. E obrigada por essa oportunidade
Tudo isso eu te peço e agradeço. Por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Amém, Pai. Continuando aqui, Senhor, a nossa conversa contigo, nós louvamos o Senhor por algumas coisas que o Senhor tem feito aí, tocado o coração de pessoas, como o caso do Gabriel, que é o que gerencia o hospital ali de Maruí, que chamou a mim, o Gero, enfim, a igreja adventista e outras igrejas também, para trabalhar mais perto de pessoas que estão precisando de um apoio, de um carinho, né? Como é o caso de doentes, né, no hospital. Então, colocamos essa situação, exceto nas tuas mãos, a CAP esteja em meio a esse projeto, que é um projeto bom, quando a gente às vezes tem normalmente dificuldade de entrar nos hospitais e falar alguma coisa, e pregar, enfim, trazer um conforto para os doentes. Pela primeira vez eu vejo alguém como esse jovem, né, querendo abrir as portas para um trabalho bonito. Que o Senhor nos dê a sabedoria para que juntos com a igreja aqui, enfim, o distrito, façamos um bom trabalho da nossa parte, através do Espírito, para alcançar mais pessoas para Jesus, Amém. através desse projeto. Eu, Senhor, Amém. clamo ao Senhor por sabedoria, estou precisando de muita sabedoria, devido às situações que a gente passa no distrito, que a gente não tem nem ideia do que fazer, coisas novas, que talvez já aconteceram, que a gente já tem uma certa jurisprudência, mas eu te peço para que o Senhor me ajude a não confiar em mim, mas confiar na tua palavra, confiar naquilo que o teu Espírito disser que tem que ser feito. Então, me dê sabedoria, me dê tato também, eu preciso de muito tato, mais tato. Pode ser que alguma atitude minha incomode alguém, ou a maneira como eu falo, de uma maneira talvez às vezes até meio dura ou ríspida, magoe alguém, e isso não é positivo para a tua obra. Portanto, aqui eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, me ajude a melhorar nisso, pois tudo aquilo que pode ser melhorado, certamente será para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Eu intercedo aqui, Senhor, pelos interessados. Atualmente, nós temos pelo menos 19 pessoas que estão em fase de preparação para o batismo. Duas delas já estão certas, né? A Mari, como o Gero já tinha citado na oração, já se batizou. Agora sua esposa, o Cláudio, a irmã Carla, que vai se batizar hoje. E temos outros, como o Saul e a Salete, lá de Nova Brasília. Temos a Alice e o Luiz, pelo irmão Cláudio, que é irmão do Gero, que está sendo discipulados pelo irmão Cláudio. Temos o Arthur e o Paulo, discipulados pela Eliette. Temos o Cláudio e o José, como já foi citado ali pelo Gero, né? E também a Neuza, sua esposa. Temos ali a Zenaide também, né? Que o Gero citou. Temos a Stephanie, pela minha esposa. Temos a Bia, o Douglas, a Xan e o Xande, que estão sendo discipulados por mim. Temos também a Marilane, discipulada pelo Vandinho. E temos o jovem Cauã, discipulado pelo Victor, pelo Juan, lá em Nova Brasília. Temos outros nomes, mas esses daqui são os que estão demonstrando assim uma propensão maior para se batizar. É os que eu já tive contato, ou ainda vou ter, mas que estou sabendo que já tomaram uma linda decisão para se entregar ao Senhor de forma plena. Colocamos eles em tuas mãos, Senhor, porque o inimigo é miserável, ele vai querer desanimar, enfim, o Senhor já sabe como é que funciona, né? E por fim, ó Pai, eu oro e intercedo por uma ideia que nós tivemos da parte do pastor nosso ministerial, que indicou o pastor Joel, que tem feito um lindo trabalho no seu distrito onde ele passa, que é chamado de elite missionária. Eu quero orar sobre isso, porque se for de sua vontade que isso avance, não como um projeto a mais, mas como algo conduzido pelo teu Espírito para motivar irmãos que estão inativos, em ser mais ativos, em querer fazer a sua parte, em cumprir a missão, levar almas para Cristo. Eu peço, Senhor, que nos dê sabedoria para gerenciar essa ideia, esse estilo de vida com aqueles que queiram, né? Agradeço aí pela presença da minha mãe, que sempre está com a gente aí, o Gero também, que tem estado firme conosco, e eu oro e intercedo também pelo restante do grupo do Encontro 7, que estão presentes ali, pelo menos no grupo, possivelmente talvez assistem os encontros através do YouTube. Eu vejo que tem várias visualizações depois que é postado ali, mas talvez não tenha tido força, não tenha tido a organização de estar aqui conosco. Para nós é importante eles aqui também, e vai ser uma bênção não só para eles, mas para nós. Pomos tudo em tuas mãos e louvamos pela oportunidade que temos de conversar, dialogar, debater
e interceder. Ajude-nos a estarmos constantemente fazendo isso diariamente para a honra de Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Louvado seja Deus, né, por mais um encontro que tivemos, né? Vamos tirar uma foto para encerrar aqui o encontro? Sorria no 3. 1, 2, 3. Perfeito. Deixa eu tirar uma foto ali também pelo aplicativo no computador. 1, 2, 3. Perfeito. Um beijo do Mário. Que Deus esteja contigo para a honra e glória de Jesus. Nos encontramos no próximo episódio, sábado que vem. Fica